Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de matemática. A partir de agora, a gente vai começar a se aventurar no mundo da álgebra. Vamos estudar expressões algébricas. É importante lembrar que tudo que a gente já estudou até agora faz parte da aritmética, ou seja, a gente tem trabalhado apenas com números. Agora chega o momento da gente utilizar letras nas nossas operações. Então eu preciso que você tenha ainda mais empenho e muito mais atenção nessas próximas aulas, porque a gente vai utilizar tudo que a gente já viu sobre a respeito de números positivos, negativos, números racionais e também acrescentar letras nesses nossos estudos. Então, anote tudo que a gente vai ver aqui, cada detalhe, para você poder revisar quando for preciso. Então, vamos lá! Observe só, uma das coisas mais importantes que a gente vai precisar ao longo dessas próximas aulas vai ser conseguir interpretar matematicamente as informações que a gente tem. Ou seja, conseguir escrever de forma matemática uma certa situação, um certo problema. Aqui eu tenho algumas frases escritas em linguagem usual, ou seja, na forma do português, que a gente lê facilmente, mas a gente precisa transformar em linguagem matemática, ou seja, com termos matemáticos, números, operações e assim por diante. Vamos ver só como fica essa mudança. Eu tenho aqui o primeiro, o dobro de 5. Como eu escrevo o dobro de 5 na forma matemática? O, o dobro O dobro traz para a gente a ideia de duas vezes alguma coisa. Ou seja, eu tenho, então, duas vezes o 5. Observe só, o dobro de 5 eu posso escrever em linguagem matemática como sendo 2 vezes 5. O triplo de 8 é algo semelhante. O triplo de é como se fosse 3 vezes alguma coisa. Então, 3 vezes o 8. E aqui eu tenho 4 mais 6. 4 mais 6 é bem simples, não é? É apenas escrever 4 mais 6. E eu tenho, por último, 9 menos 2. Então, eu posso reescrever como sendo assim, 9 menos 2, certo? Então, aqui é só um exercício para a gente começar a entender como é que vai funcionar esse nosso processo, desse nosso novo estudo. Mas nessa situação que a gente acabou de ver, a gente já conhecia todos os valores, já tinha todos os números. Mas a gente vai se deparar com situações como sendo a seguinte: o triplo de um número. Como escrever essa frase em linguagem matemática? O triplo de um número. Ora, eu não sei qual é esse número que ele está falando. Eu não faço ideia de que número é esse. Mas eu sei como reescrever esse termo aqui, ó. Eu sei como escrever esse o triplo de em forma matemática, como a gente acabou de ver. Eu posso fazer como se fosse 3 vezes, lembrando que essa bolinha representa a multiplicação. Agora aqui vem a grande diferença de tudo que a gente já viu. Esse um número que eu não conheço, eu vou representar com uma letra qualquer. Como assim uma letra qualquer? Eu vou dizer que é x. 3 vezes x. Ou então, simplesmente, eu posso fazer 3x. Ou então, pode ficar assim, 3 vezes x. Mas, na grande maioria dos casos, a gente vai adotar esse tipo de escrita aqui, 3x. Lembrando que aqui no meio é como se fosse uma multiplicação. Esse x aqui não vai representar a operação de multiplicação, vai representar um número, vai ocupar o lugar de um número, certo? Mas eu poderia fazer de formas diferentes. Poderia colocar 3A, poderia colocar 3Y, isso não importa. O que importa é que eu estou utilizando uma letra para representar esse número que eu não conheço. E essas letras terão nomes especiais nas nossas expressões algébricas. Elas serão chamadas
variável. Tudo aquilo que for letra será variável. Por que variável? Porque pode assumir valores diferentes. Então agora a gente vai fazer algo parecido com o exemplo anterior, só que transformando as frases que estão em linguagem usual para a linguagem matemática, utilizando termos algébricos. Observem, para começar temos o dobro de um número. A gente não sabe que número é esse, mas a gente sabe como transformar a parte do o dobro de em linguagem matemática. E esse número que a gente não conhece, a gente vai utilizar alguma letra. Então eu posso simplesmente colocar 2x. Esse 2x significa o dobro desse número que eu não conheço. Temos também a metade de um número. Para fazer a metade de um número, é como se eu pegasse aquele número e montasse uma fração com o denominador 2, porque seria uma divisão por 2. Toda divisão por 2 é a metade daquele número. Então seria, por exemplo, o número que eu não conheço, o x, sobre 2, certo? Eu tenho também um número mais 5. Observe, um número que eu não conheço mais 5. Então, eu posso colocar qualquer letra no lugar desse número que eu não conheço. Poderia ser, por exemplo, y mais 5. Continuando, nós temos o seguinte. O triplo de um número menos 6. O triplo de um número menos 6. Então, eu vou juntar duas informações aqui. Eu tenho o triplo de um número, eu não sei que número é esse. Então, posso colocar, por exemplo, 3A, porque esse 3 representa o triplo. Está sendo multiplicado por esse A, que é o número que eu não conheço. Menos 6, então eu só completo. Menos 6, simplesmente isso. 3A menos 6 é o triplo de um número menos 6. E para terminar, a soma de dois números. A soma de dois números. Eu não sei que números são esses. Então, eu posso simplesmente colocar x mais y, certo? Ou a mais b, enfim, quaisquer letras que sejam, certo? Então, isso aqui é só para a gente entender a função das letras. Ela vai substituir aquele número que eu não conheço. E não esqueçam que essas letras se chamam variáveis. Agora nós vamos ver o que a gente chama de máquinas de operações. A gente tem aqui um valor que vai ficar na entrada. Na nossa máquina, vamos ter uma operação que vai ser feita com esses valores que está aqui e vai se transformar na saída. Como que isso vai acontecer? A operação em questão aqui vai ser a seguinte: dobrar o número e adicionar 3. Observe, dobrar o número e adicionar 3. Esse dobrar, a gente sabe que é 2 vezes. E adicionar 3 é mais 3. O número, então, é o número que a gente tem aqui na entrada. Então, como vai ficar? Dobrar o número é a mesma coisa que 2 vezes 0 e adicionar 3 mais 3. E como que a gente resolve? A gente faz a operação 2 vezes 0, que dá 0, mais 3. A nossa saída, então, vai ser 3. Continuando, a gente faz a mesma operação, agora com menos 2. Dobrar o número seria 2 vezes o menos 2 e adicionar 3 mais 3. Então, 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Menos 4 mais 3, a nossa saída vai ficar menos 1. Continuando com o 5, a mesma situação. Dobrar o número vai ser 2 vezes 5 e mais 3. 2 vezes 5, 10, mais 3 vai dar, então, 13. Agora, a gente vai fazer isso utilizando uma variável. O n, por exemplo, um valor desconhecido. Como que vai ficar? Uma situação bem parecida. Dobrar o número e adicionar 3. Vamos ter, então, 2 vezes o n mais 3. A nossa saída, a gente não vai ter um valor exato, não vai ter um valor específico, porque no momento a gente não sabe o valor do n. Ele é uma variável. Então, a gente vai ter apenas o seguinte: 2n mais 3. Ok? Observa que o n está guardando o valor de um número, está ocupando o valor de um número.
Vamos ver uma outra situação. Vamos então ver essa outra situação. A nossa operação vai ser triplicar o quadrado do número. Triplicar o quadrado do número. Como que isso fica? Triplicar é colocar 3 vezes alguma coisa. E o quadrado do número é pegar aquele número e elevar ao quadrado. A gente já aprendeu a fazer coisas assim. Então, vamos lá. Triplicar o número vai ser 3 vezes. E o quadrado vai ser a nossa entrada, 0, elevado ao quadrado. Primeiro, a gente resolve o quadrado. 0 ao quadrado vai dar 0, e 0 vezes 3 vai dar o próprio 0. Com menos 2, vai ser 3 vezes, porque é triplicar, e o quadrado do número, o menos 2 elevado ao quadrado. Menos 2 elevado ao quadrado vai dar 4, positivo, e 4 vezes 3, a nossa saída vai ficar 12. Com o 5, a mesma situação. 3 vezes 5 elevado ao quadrado. 5 ao quadrado vai dar 25, e 25 vezes 3 vai dar 75. Agora com a variável, com o n, como ficaria? Seria então 3 vezes o n ao quadrado. Ou simplesmente a gente pode colocar como se fosse 3n ao quadrado. Não precisa aparecer o sinal de vezes nessa situação. Já fica subentendido que o 3 está multiplicando o n elevado ao quadrado. Então, o que tudo isso significa? O número que eu tenho na saída sempre vai depender do número que está na entrada. E eu utilizei o n justamente para representar que aqui pode ser colocado qualquer valor. Essa é a função das letras nos nossos estudos de expressões algébricas. As letras ocupam valores dos números. E a partir disso, a gente vai fazer operações que a gente já está acostumado. Soma, subtração, multiplicação, divisão, elevar ao quadrado, extrair raízes, enfim. Essa foi só uma aula de introdução. Espero que você tenha compreendido os principais conceitos. Se preciso, veja novamente esse vídeo. É muito importante que você entenda tudo isso que a gente viu aqui, para que as próximas aulas sejam ainda melhores, mais fáceis de entender. Então, bons estudos e até a próxima!